Eleitorais, as populações geralmente têm subgrupos distintos que precisam ser representados na amostra com diferentes faixas etárias, regiões geográficas, níveis de renda e afiliações políticas. Ao segmentar a população com base nesses fatores, os pesquisadores tendem a garantir que todos os grupos mais relevantes sejam incluídos na amostra, o que ajuda a garantir uma representação mais precisa e equitativa das opiniões e tendências do centro de estudo. O conceito se refere à técnica de amostragem, é verdade. A gente precisa sempre que vai fazer uma pesquisa, usar a técnica certa de amostragem, né? O problema é que aqui ele já deu spoiler da resposta, que é estratificada. Mas a grande questão que serve, então, que resta, então, é por que que é estratificada, né? É. Bem, porque você retirou, como ele citou ali, estratos do, da população como um todo. Quais são os estratos? Os estratos são as diferentes faixas etárias, você tira um pouco da galera que é jovem, um pouco que é adulto, um pouco que é velho. Das regiões Ah, geográficas, você vai tirar um pouco das pessoas do sul, um pouco do norte. Assim. Então, são estratos, entendeu? Eu sei certo. que você chutou bem, tipo, conglomerado. Você deve ter pensado, o conglomerado, só que tem uma diferença de conglomerado para estratificada, né? É. Ah, Qual é a diferença que eu não sei, não? bem, eu acho que tá mais com o tamanho desses estratos. Mas como são divididos, como são definidos esses subgrupos, né? A gente definiu os subgrupos dessa forma aqui, né? A Uhum. estratificada normalmente é por base de população, ah, né? Ou melhor, a gente divide a população, né? Com essas características aí, por exemplo, de idade, gênero que ele citou, e daí você tira uma amostra aleatória de cada uma desses estratos, né? Foi o que ele falou que fez. Sim. Isso é a estratificada. Agora, a conglomerado, você vai dividir em grupos heterogêneos, ok? Ou Ah, seja, você não vai fazer essa seleção prévia. Eu sei que isso é é. meio chato de decorar, mas é um fato. Você vai pegar a população do Brasil toda e vai aleatoriamente escolher as pessoas, né, entendeu? Sem pensar, vou por faixa etária, vou separar por região geográfica. Não, você vai pegar aleatoriamente mesmo, beleza? Tá. Isso. E daí, dentro desses aleatórios, você vai escolher algumas pessoas para fazer a pesquisa. Então, o conglomerado não tem essa análise prévia, beleza? Aham. Essa é a diferença. Beleza. Então, tá bom. Então, agora, vamos ver. Ah, cheio de spoiler aqui, mas vou ignorar os spoilers. Com o intuito de avaliar as possíveis correlações entre variáveis, um gráfico de... Onde você faz seu curso, só para eu saber? Na FECAP. Ah, onde fica isso? É na Liberdade. Ah, que legal. Já fui aí, fui no Museu dos Japoneses lá, muito legal. Ah, É, o ir uma vez é legal, depois você vai todo dia. imagino, perde a graça. Com o intuito de avaliar possíveis correlações entre variáveis, um gráfico de dispersão pode ser um aliado na tomada de decisão. Esse gráfico elaborado no eixo cartesiano plota resultados das variáveis estudadas a fim de representá-las conjuntamente. Muito bem, então são variáveis aí, coisa de matemática básica, né? Assim, no primeiro momento, porque nós usamos gráficos o tempo todo lá na matematiquinha da escola, né? Tem o eixo Eu era X e o eixo Y, péssima com matemática básica também. imagino. A maioria das pessoas né? Por isso que eu ganho dinheiro. É verdade. Sejam x e y os variáveis referentes a tempo de experiência e tempo de execução da tarefa. Então, é meio óbvio que o tempo de execução da tarefa, assim, me parece que deveria ser óbvio, né? Ou me parece que deveria acontecer também. Não sei nem se está acontecendo no gráfico. Mas quanto mais tempo a gente tem de experiência, menos tempo para executar a tarefa, certo? A princípio, era pra ser isso. Sim, É uma coisa da vida, né? Você vai fazendo muito algo, você vai ficando rápido nesse algo. E analisando o gráfico de dispersão representado, assinale a alternativa correta. Daí a gente olha que não está acontecendo muito isso, né? Porque o sim, tempo de experiência está aumentando, né? 16 anos de experiência, e o tempo vai aumentando. Então, talvez a gente está falando de uma outra coisa, né?
Me diz uma coisa que quanto mais experiência você tem, mais demora para fazer. Hum, uma redação. Uma redação, né? As criancinhas escrevem tudo de qualquer jeito, verdade. Exatamente. Ah, tem muitas coisas, mas eu não consigo pensar em muita. Eu sei que leitura, né? Porque quando tu é criança, tu lê rápido também, mas depois de velho, tu pega certos livros. Tu É, começa devagar, depois tu fica super rápido, depois tu pega certos livros e fica lendo bem aos poucos, assim, pra entender bem. Pelo menos eu faço isso. Bem, de toda forma, eu estava pensando num contexto mais de coisas de trabalho, mas não é o que está rolando aqui. Porque eu vejo nesse gráfico mesmo que você viu, uma espécie de tendência crescente. sim, Isso. E daí, temos as opções aqui, observado uma correlação positiva, perfeita. Não diria que é perfeita, mas existe uma correlação positiva aqui. A menos que eu seja muito louco. Eu acho que eu pensei como você, porque você colocou uma reta. É observado uma correlação positiva entre as variáveis? Tá mais para isso. Uma correlação nula? Eu diria que é nulo. Você vê uma crescência aqui. Então, sim. existe correlação. E as negativas não são. Então, eu não diria perfeita. Eu diria só observado uma correlação positiva entre as variáveis. Por que Vamos que ver não qual é a seria resposta. perfeita? Porque para ser perfeita, tu teria que ter mais linearidade aqui, né? Pontinhos mais presos nessa retinha sua aqui. Ah, Os pontos tá. estão muito dispersos, né? Tá vendo? Ponto pra cá, ponto pra cá. Eles ocupam muito uma parte aqui. Tu deveria, do começo ao fim, ver pontos na reta. Ah, tá. Então não é perfeita por causa disso, beleza? A resposta é B mesmo. Muito bem. Talvez você não viu muitos desses gráficos, né? Mas eles costumam ter os pontos mais presos na reta, mesmo. Mais alinhados. Certo. O gráfico por meio do qual é possível. Ah, você acertou esse aqui. Não, eu Localização. acertei, mas é porque eu chutei certo. Bem, eu acho que você não foi para aula, porque o professor mostra esse gráfico aqui e a gente fica impressionado como ele é bonito. Em Portugal ele chama de caixa de bigodes. Nunca viu esse Caraca. gráfico da caixa de bigodes aqui? É que a minha professora não dá aula, ela chega, põe exercício na lousa e fica sentada no celular. Nossa, É. parece faculdade pública. Pois é, Mentira. Na faculdade pública os professores não faziam isso. Eu usou hoje em dia, mas eles eram muito empenhados. Ah, que louco, hein? pois Bem, isso é. aqui é um box plot. É impossível que tu não tenha, tipo, se ela mostrou, né, tu não saberia responder, entendeu? Porque é bem um gráfico extremamente característico, assim, né? E é bem explícito tudo. Aqui é bem óbvio que é o limite inferior dos dados, aqui é o limite superior, aquelas coisas que ele está citando lá, né? Quartil 1, quartil 3, mediana, né? Então, isso aí é um box plot. E é exatamente o que ele Certo. falou, né? Vamos ver lá. Ó, localização, né? É isso, mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil. Essas medidas de assimetria, dispersão aqui tem a ver com o quão torto tá as coisinhas. Por exemplo, esse risco não está exatamente no meio, porque tem alguma dispersão. E assim vai. Mas isso é Ah, um box plot, beleza? certo. Um scatter plot, como o próprio nome diz, gráfico de espalhamento, é isso aqui. Isso é um scatter plot. Ah, tá. Um gráfico de setor é aqueles gráficos de pizza que você vê em jornal, em coisa do gênero, assim. Sei. Gráfico de linha é tipo os gráficos de ações, né? Que a linha sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ah, tá. E um histograma são gráficos de barrinhas, tipo uma barrinha do lado da outra. Ah, Tem uma barrinha assim, tem outra barrinha aqui, tem outra barrinha aqui, assim, entende? aham. Isso é um histograma, beleza? Certo. Então tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma prova feita. Vamos ver a outra folha. Um instantinho. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Tá bom. Mas ainda nem começou conta, né? Então, o professor coletou as idades dos alunos 20, 21, 22. Essa aqui você fez a conta É. certa, né? Somou Essa todo daí mundo. é a única que eu sei, média, moda e mediana. Tem que tomar cuidado com a média, tá? Porque às vezes a média tem peso. Então, o que que acontece? Digamos que você está fazendo igual naquelas situações que você tem uma prova de peso na escola, né? A prova de peso 4. Ou seja, ela vai valer 4 pontos na média. Aí depois tu vai ter uma prova de peso 2. Aham. Depois uma prova de peso 3. E depois uma prova de peso 1.
entende? Então dá para calcular a média ponderada. A gente chama de média ponderada quando tem esses pesos aí, então tem que ficar esperto, tá? Certo. Nesse caso aqui era uma média aritmética simples, né? Direta, só somar e dividir. Nem sempre é assim, tá? Então nem vou falar muito sobre isso aqui. Muito bem. Opa. Uma loja de conveniência vende em média 2 pacotes de café por hora. Isso aqui é Poisson, né? Então nem adianta ver a resposta ali. Qual é a probabilidade de vender exatamente 3 pacotes de café em 1 hora? Claro, claro, claro. Bem, o negócio é o seguinte. Na estatística, existem várias situações que você pode resolver de várias formas, né? Então, todas elas estão baseadas no tipo de variável que você tem e na liberdade que o problema te dá. Por exemplo, aqui, como você pode ver, você está falando sobre vender pacotes de café. Então você pode vender 1 pacote, 2 pacotes, 3 pacotes. Tu nunca vai poder vender 5,7 pacotes de café, entendeu? Aham. O que eu quero dizer com isso? Que a variável que você tem aqui, ela é discreta. Não é algo que você pode usar frações para identificar, Certo. certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você está falando, então, de uma. Quando você for encontrar a probabilidade que ele está procurando, você tem que levar em conta que está usando uma probabilidade ah, que vai falar sobre variáveis discretas, que Certo. já não é a mesma das contínuas. Por exemplo, se você fosse fazer um problema de peso, de altura, você não poderia usar essa fórmula aqui, tá bom? Ah, tá. Porque peso e altura são variáveis contínuas. Você pode ter 1,62 metros. Veja que é uma coisa quebrada. É Aham. uma altura quebrada. Não é 1 metro, 2 metros, 3 metros, que nem é 1 pacote, 2 pacotes, 3 pacotes de café, entendeu? Sim. Então, isso vem da natureza daquilo que você está estudando. Então, beleza. O primeiro passo é isso. Por isso que ele escolheu essa forma. Esse é um dos motivos. Agora, qual que é o outro motivo? Ele cita que vende em média 2 pacotes. Mas isso não significa que você não pode vender 10 pacotes, ou 100 pacotes, ou 1 milhão de pacotes em 1 hora. Entendeu? Aham. É diferente, por exemplo, de quando você já tem algo bem definido. Por exemplo, aqui neste jogo que eu bolei, eu vou jogar especificamente 10 vezes uma moeda. Então, Certo. já não existe a possibilidade de ser 1 milhão de vezes, porque já está definido que é 10 vezes, entendeu? Ah, tá. Então, aqui, quando ele falou em média 2 pacotes, você tem a liberdade de ter mais ou menos. É até isso que a gente está procurando aqui. É porque Uhum. se fosse exatamente qual é a probabilidade de ele vender ah, 3 pacotes de café em 1 hora, bem, você poderia dizer que é 75% e tal, porque dois já foram. Ah, não, não, não. Seria 0%, porque, né, digamos assim, se fosse que nem a situação da moeda que eu te falei agora, qual a probabilidade dele vender 3 pacotes em 1 hora? Zero. Que tá falando aqui que Sim. é dois, entendeu? Mas não é assim que Aham. funciona. Existe a possibilidade de vir alguém e comprar um monte de café de uma vez só, entendeu? Sim. Diferente da situação da moeda. E a gente joga ali as 10 vezes e acabou. Ok? Certo. Então, existem todas essas análises. O teu professor foi muito gentil já de colocar a fórmula aqui. A única coisa que você deveria saber era como usá-la, né? Eu não sabia. Pois é. E daí essa equação aqui, ela deixa bem explícita aqui, né? Ela tem duas variáveis só, que é o lambda. O lambda é o valor esperado, que de acordo com o enunciado para o tempo que nós estamos estudando é 2. Já que a gente quer saber qual é a probabilidade de vender exatamente 3 pacotes de café em 1 hora, nós sabemos que o esperado é vender 2. Sim. Então esse lambda na estatística, ele é chamado de valor esperado. Então aqui é Ah, 2. tá. Então você colocaria o E, que é um número que tem na sua calculadora, esse número E, é 2,7, isso está na tua calculadora, elevado a menos 2. Daí aqui seria 2 elevado a quanto? O K na estatística é a quantidade de sucessos. E a Certo. quantidade de sucessos aqui, bem, o que é o sucesso aqui? Alguém comprar café. Então seriam 3 sucessos, você quer 3 sucessos. Entendeu? Uhum. Então o K seria 3.
Então, Tá, a única coisa que você precisa fazer é saber colocar essas fórmulas na calculadora. Isso aqui eu não posso te ajudar muito, entendeu? Porque certo. eu não posso pegar aí e pôr na calculadora para ti. Eu só posso te explicar como fazer, né? Então, eu vou escrever as coisas aqui e você vai tentar pôr na calculadora. Vamos Não... lá. É, mas é a calculadora normal ou tem que ser aquelas científicas? Olha, eu acho que tem. Bem, tem que ser científica, né? Você não tem uma calculadora científica? Não. Então você tá bem mal aí, né? Você não tem nem as Então. ferramentas para fazer a prova, poxa. É mó cara essa calculadora. Não Só para um 60 semestre. reais. É 60 reais uma calculadora. 60, 90, algo assim. Não é calculadora de fazer gráfico e tal. Tá. É essa conta que tem que resolver. Daí não tinha como fazer mesmo, né? Se tu não tem calculadora. Mas não tem como fazer na mão? Ah, bem, para esses números pequenos, talvez. O problema tá aqui. Sabe quanto é 2,7 elevado a menos 2? Eu não sei. Mas era isso que tinha que fazer. 2,7 elevado a menos 2. Menos 2 divide, né? Então vai para baixo. 2 elevado a 3 é 8. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então teria que resolver essa conta na mão. Eu não sei fazer isso. A tua professora deixa usar a calculadora? Deixa. Então tem que levar, né? Calculadora, sei lá, 90 conto. Se quiser, deve ter algum colega que tenha para te emprestar, não sei. Vou falar com meus amigos pra pegar uma emprestada. Bem, treine isso aí. Provavelmente vai cair outro igual, porque a distribuição de posse é muito importante. Certo. Ah, vamos ver outra. Só um instante aqui. Aqui. Problemas. Uma amostra aleatória. Encontramos coeficiente de relação. Ah, sim, sim. Então não teve muita conta nessa prova aqui, eu só tinha que entender as coisas. Com base numa amostra aleatória de 12 livros, encontramos R igual àquilo ali. 0,207. Entre a idade da edição e o número de páginas do livro. O que se pode dizer com base no valor deste coeficiente de correlação? Assim, isso aqui é a correlação linear, né? Ela tem a Uhum. ver com. ah, ela tem a ver com aquilo que você viu naquele gráfico. Certo. Quando você tem uma correlação linear alta, o que seria uma correlação linear alta? Próxima de 1. Esse valor Certo. R aí, ele está sempre entre -1 e 1. Então, se você tem um valor próximo de 1, significa que você tem uma correlação, um positivo, né? Você tem uma correlação linear positiva bem forte, se for próxima de 1. Ou seja, os pontinhos estariam bem alinhados, que não é o que Certo. está acontecendo aqui, né? Por exemplo. Agora, ah, ai, que saco. Vou abrir de novo aqui. Então, como esse número aqui é bem longe de 1, assim, estatisticamente falando, né? É um Uhum. número que não está próximo de 1, então você pode dizer que existe uma correlação linear positiva, só que bem fraca. E Certo. você respondeu com base em é possível dizer que é uma correlação negativa. Negativa se não tem sinal de menos. O amigo Entendi. me explicou errado. Ele falou que quanto mais próximo do zero o número, era negativa. Não, não é negativa. Significa que é fraca. Só isso. Para ser Certo. negativa tem que ser negativo o número. Poderia dar R igual a menos 0,8. Aí você teria uma correlação negativa forte, porque o menos 0,8 é perto de menos 1. Quanto mais Uhum. próximo de 1, seja negativo ou positivo, mais forte, entendeu? Certo.
Considerando os dados, aqui impossível fazer. Bem, impossível é uma palavra meio forte, mas muito difícil fazer sem a calculadora. Ele quer a variância e o desvio padrão. Daí você fez a conta de qualquer jeito aqui. Sim. Bem, não é difícil, só é meio longo. A primeira coisa que tem que fazer se quer encontrar a variância e o desvio padrão é calcular a média. E aí, quem que é a média desses números? Tem como você calcular para mim? Aham. Espera um Beleza. segundo. Calcule com as ferramentas que você pode usar na prova. Não precisa fazer na mão, não. Ah, não. Isso eu fiz na calculadora normalzinha mesmo que eu tinha. Na mão. Dá 15. 15. Muito bem. Então, 15. Tá bom. Então a média é 15. Agora, como a fórmula diz ali, a variância é você pegar a média, aí fazer uma subtração com a média aqui, de cada um dos dados, cada um. Por isso esse símbolo aqui, ó. O símbolo se chama somatório. Você vai fazer isso com todos e somar. Então, por exemplo, você vai pegar o primeiro, 10, menos a média que você acabou de fazer, que é o 15, elevar ao quadrado. E fazer pro próximo. Ah, 20 menos 15 ao quadrado. E assim vai, entendeu? certo. Elevar ao quadrado e tal. Então vá fazendo aí na sua calculadora pra gente ir adiantando as coisas. Sim, as contas são tão simples aqui de menos que não precisava nem fazer a subtração na calculadora. Faz na cabeça, leva ao quadrado e soma. Na real, são números tão fáceis aqui que nem precisa usar a calculadora pra isso. Capaz de se confundir ainda. Dividido pela quantidade de dados. O N é sempre a quantidade de dados, são 5. Tá. Então vai ficar 5 ao Me- quadrado. Bem, quando você chegar na resposta, me fala. Tá, calma. Uh, 114 dividido por 5. a gente ignora o sinal de negativo? Não, não é isso. A gente aprendeu na escola que todo número negativo ao quadrado fica positivo, certo? Ah, é verdade. Até porque você está falando de dispersão. Variância é uma medida de dispersão. Se você levar em conta o sinal, daí você vai ter um que dispersa para menos, outro que dispersa para mais, acaba compensando um outro, vai parecer que não, nada foi disperso. Então, por isso Certo. que é importante estar ao quadrado, entendeu? Tem que estar ao Aham, quadrado. Se esquecer o quadrado, tá errado. Muito bem, certo. muito bem. Então, é isso. Ficou 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. 114 dividido por 5. Dá 22,8. 22,8. Essa então é a variância. Certo. E o desvio padrão é a raiz quadrada disso. Sua calculadora tem a raiz quadrada? Tem. Um segundo. Isso aí vai ser 4,7, alguma coisa Ô, assim, eu acho. caceta. Peraí. É, 22,8. 4,7. Realmente. 4,7, como eu havia dito, eu chutei bem. Chutou. Legal. Então tá bom, isso é a variância. Que legal. Então tá bom. Bem, então acho que acabou tuas questões, né? Não tem Hum, mais nada. Folhas aí. Não? Não, deixa eu ver aqui. Não tinha mais uma? Ah, sim, tô viajando. Ó, outra conta aqui que dificilmente dá para fazer sem calculadora. Teste de hipótese. Teste de hipótese é difícil. Um fabricante de refrigerantes afirma que a média de volume das suas garrafas é de 500 ml. Um grupo de consumidores suspeita que o volume médio das garrafas é, na verdade,
menor que 500 ml. Eles coletam uma amostra de 36 garrafas, encontram uma média de 495, com desvio padrão de 10 ml. O nível de significância é de 5%. Considere isso aqui. Pô, isso foi bem gente boa aqui. Deu até o valor da tabela. É, então tá bom. É só fazer essa conta do Z aqui. Isso aqui você pode fazer para mim. Esse X barra é a nova média. A média que eles dizem que é a verdadeira, né? A galera tá dizendo aqui que a média é menos, né? E fez uma pesquisa e achou 495. Então a Uhum. média que você vai colocar aqui no X barra é 495, ok? Então Tá, vai anotando aí no seu papel. Esse menos mi, essa letra grega mi aqui, é a média antiga. A média que supostamente é verdadeira, que é o 500, ok? Vou colocar aí certo. 500. Essa letrinha grega pequena aqui, o sigma, que você vai colocar na parte de baixo dividindo, é o desvio padrão, que é o 10. Tá, E o n aqui do raiz de n embaixo, o n é a quantidade de elementos da amostra, que é o 36, ok? tá. Ok. Então está bem. Bem, tente fazer essa conta na calculadora aí, e quando você chegar na resposta, me fala, tá bom? Eu vou saber se ela tá certa ou errada. Nossa, mas daí já tem muita fração pra mim. Faz a coisa passo a passo. Resolve a fração de baixo primeiro, anota no papel, não faz tudo de uma vez. Entendeu? Tá. Olha, o meu resultado deu menos 3,125. É um resultado aceitável. Eu vou fazer aqui e vou ver se tá certo. Certo. Ahn, então me diga aí como é que ficou a conta. Como é que ficou Z igual ao quê mesmo? Z Z igual a é 400 e... 495 Isso, menos. menos 500, aí Isso aqui tinha embaixo que ser 10 negativo mesmo. 10 e dividido embaixo raiz de pela raiz 36. de 36, que é 6, exatamente. Então, a gente pode resolver em cima e embaixo separadamente. Em cima dá 5, embaixo dá 10 dividido por 6, que você fez e deu quanto? Deu 1,6. 0,6. Daí você fez na sua calculadora 5 dividido por 1, tem um sinal de menos aqui. Daí você fez isso e deu menos 3, 125. certo. Isso mesmo. Então agora a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos fazendo um teste de hipótese. Certo. O teste de hipótese é ver se a hipótese proposta pelo pessoal ali é verdadeira ou não por um determinado nível de significância. Nível de significância é assim, ó, você tem 99% que isso é verdade, você tem 99% de certeza que isso é verdade, 95%, é isso. Então pode escapar um erro ou outro. Quanto Certo. mais preciso, mais certeza você tem, só que também maior o escopo, vamos dizer assim. Por exemplo, digamos que você. Ai, como é que eu posso te dar um exemplo bom? É custo-benefício, entende? É uma questão de custo-benefício. Por exemplo, para você ter certeza, muita certeza de algo, você vai ter que pegar muitos dados, né? Sei lá. Ó, digamos que você está querendo acertar o horário que, sei lá,
sua mãe sai do trabalho, por exemplo. Daí ela sai às 5 horas da tarde, né? Certo. Só que com 5% de chance de errar, você pode dizer que ela sai, vamos dizer assim, das 16h45, isso para 5% de chance de errar, digamos, Tá. até as 17h15. Beleza, 5% de chance de errar. Agora, se você quer 1% de chance de errar só, você vai ter que dizer que ela sai, sei lá, das 16 horas até as 18. Ou seja, já virou um espaço de tempo muito grande, 2 horas, né? Enquanto aqui era só 30 minutos. Entende Sim. o que eu quero dizer? Então você aumentou pouco a probabilidade de acertar, aumentou 4%, né? Pouquinho, mas Uhum. aumentou muito o tempo entre o tempo dentro do teu escopo de probabilidade. Entendeu a lógica? Então é Sim. uma questão de custo-benefício. Né? Quando você vai apostar em algo, você sempre faz essa análise. Ok? Então, se Uhum. você quiser ter muita, porque às vezes você não precisa de tanta certeza, né, em algo. Então, é sempre uma questão de custo-benefício. Você vai ter que ver o que é útil para você ou não, beleza? Beleza. Então, aqui, ele quer saber, né, para um determinado nível de probabilidade ali, que é 5%, ele quer ter 5%, ele quer ter 95% de certeza. Então, não tá aqui a pergunta. Deixa eu pegar aqui. Ó, o nível de significância é 5%, ou seja, ele quer ter 95% de certeza, né? Uhum. Que se essa média aqui é verdadeira ou não. Então Sim. você fez a conta e encontrou isso que a gente chama de Z calculado. Tudo bem. Agora a gente vai tentar entender isto no gráfico. Isso aqui é o gráfico da estatística, né? O gráfico da distribuição normal. Daí, o que esse gráfico nos mostra? Né? Ele nos mostra uma grande concentração de dados aqui no centro, né, da média, e quanto mais longe da média, mais longe do centro, menor vai ficando a altura desse gráfico, ou seja, menos probabilidade de acontecer. Então, Sim. se você quer tirar os 5%, não está aqui a pergunta. Se você quer tirar aqueles 5% que eu mostrei lá, você está querendo ignorar, então, os 5% mais extremos da análise, os dados Certo. mais extremos, que no caso aqui, quando a gente está avaliando para, olha só, menor que 500 ml, nós vamos tirar os 5% menores mais extremos, porque é só o que ele está pensando, né? Não está pensando sobre ser maior, né? Pode ser maior à vontade, não pode ser menor que os 5%, beleza? Uhum. Então aqui, a área desse gráfico todo é o que nos indica a probabilidade. Então a área desse gráfico todo, do menos infinito até o mais infinito, é 1. Se desse para Certo. toda a área aqui, daria 1. Então, ele quer saber só, ele quer saber o que divide, né? Ele quer saber se esse dado que você obteve aqui, ele está dentro dessa região crítica, né? A região que é definida pelo menos 1,645, de acordo com o teu enunciado. Pera lá. Ele disse aqui, ó, o valor crítico é menos 1,645, ou seja, que quem tiver, o Z que tiver um valor menor que menos 1,645, vai estar dentro da região crítica, ou seja, dentro daqueles 5% mais extremos. Certo. Ou seja, pela análise, vai significar que, que o seu dado sim está dentro da região crítica, então sim, ele, de acordo com o enunciado, né, você vai ter que aceitar então a hipótese alternativa, ou seja, a hipótese de que a média não é a média que ele estava citando que é o 500. Se tiver dentro daquela regiãozinha que eu pintei, a média é a nova média. Essa aqui, é o que os caras pesquisaram e perceberam, né? Vamos lembrar Ah, do enunciado. A galera dizia que o refrigerante vinha 500 ml, mas o pessoal fez uma pesquisa e viu 495. É uma mudança significativa aqui na quantidade. Como é que eu sim. posso provar que isso aqui não foi só um erro de cálculo, uma questão assim específica das garrafinhas que eu peguei, fazendo um teste de hipótese? Então, o teste de hipótese, a gente olha o nível de significância que a gente quer ter certeza da nossa resposta, ou seja, 5%, faz a conta com os dados para encontrar o Z
da nossa situação. Você encontrou o Z da nossa situação, menos 3,125. É esse dado, junto com essa análise que eu fiz da região crítica, que vai nos dizer se a gente tem que aceitar a nova média ou considerar a antiga ainda como certa. Tá? Certo. Então, esse Z,1 menos 1,645 é o Z para um nível de confiança de 5%. Certo. Se o teu dado estiver dentro dessa região, você vai ter que dizer que ou melhor, que você tem 95% de certeza de que a média não é 500, é 495. Ok? Ah, tá. E de fato, é um número que está dentro, né? Menos Sim, 3 é para trás, né? sim. Porque é negativo, né? Então é para trás, certo? Sim, daí é menor que menos 1. Exato. Então, nós notamos que está dentro da região crítica. Então, depois de tudo isso que você entendeu, você já entendeu o que significa esse gráfico, você já entendeu o que significa essa conta. Você vai ter que dizer assim: logo, para um nível de. Ou vamos escrever bem assim, pessoas normais. Logo, tenho 95% de certeza de que devo aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, a média, na verdade, é 450 ml. Não é os 500 que ele citava ser. Tá. Ah, então se fosse maior que menos 1, daí teria que aceitar de 500. Exatamente. Ah, Só isso. Simplesmente isso. Então perceba que a conta, conta foi só isso aqui. Uma conta de mais e de menos e de vezes, né? E de dividir. Então não tem nada demais. A questão nos problemas de teste de hipótese é a análise, né? Você tem certo. que entender a análise. Só que aqui ele foi muito gentil, né? Porque normalmente eles não dão esse número. Esse número aqui que a gente colocou, menos 1,645. A gente Daí tem que ir faz lá o quê numa pra tabela descobrir? buscar. É bem, então, Ah, se a tá, tabela. professora não está usando a tabela, beleza, né? Eles usam uma tabela para isso. Você tem que Ah, procurar numa tabela cheia de números. nossa, Beleza? credo. É, bem, era isso. Então tá bom, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que essa era a última. Ah, essa era a última mesmo. Bem, beleza, eu acho que estão aí todas as questões feitas. Alguma dúvida? Não, Não? Então consegui tá bom. entender. Então eu vou fazer uma rápida revisão de tudo bem rapidinho para Certo. finalizarmos. Bem, então aqui estava falando sobre pesquisa eleitoral. Você Então, você conseguiria só me explicar quais que são essas outras técnicas de amostragem? você não vai decorar, mas beleza. É muita coisa. Sistemática tem uma lógica do tipo você cria uma lista em ordem alfabética, ou em ordem crescente, ou em ordem de preço, algo assim. Daí você já previamente sistematizou numa ordem seus dados. Certificado eu já Certo. expliquei por julgamento. Tem ideia do que seja, eu nunca vi isso, mas pelo nome deve ter a ver com uma coisa de você escolher, né? O que é melhor, o que é pior, vamos dizer assim, uma escolha arbitrária sua, não sei. Certo. Não, veja, né? Porque a estratificada é baseada em fatos, né? Uma faixa etária, uma região geográfica. Agora, provavelmente julgamento significa você escolheu, eu acho isso aqui mais bonito, eu acho isso aqui mais legal. Assim vai, entendeu? Uhum. Aleatória simples, você só tira aleatoriamente os dados, né? E o conglomerados, você tira aleatoriamente um pedaço, e daquela parte aleatória você tira de novo aleatoriamente os dados, entendeu? Então é como se fosse o conglomerado é uma aleatória simples duas vezes, vamos dizer assim. Ah, Ah, tá. isso. Agora, aqui eu já te expliquei bem, né? Que os seus dados não estão alinhados, por isso não foi uma correlação forte, perfeita e forte, né? Mesma coisa, ok? Ah, perfeito e forte é a mesma coisa. Dá para pensar dessa forma. Aham, exatamente. Tá, Então ele não é forte, né? Porque os dados estão bem dispersos. Aqui você teria um R bem baixo, né? Lembra a questão do R que a gente falou? sim, O R aqui também seria 0,2, 0,3, alguma coisa assim. Só que seria positivo porque é crescente, né? sim. Aí. Ah, o gráfico do qual representar a dispersão, daí você já viu o boxplot, já expliquei cada um deles. Aqui já te expliquei também sobre o R, né? Como o R é longe do 1, é uma correlação fraca. Para ser forte, deveria ser um 0,9, um 0,8, 0,7, por aí, no máximo. Beleza? Uma pergunta, se Diga. fosse, por exemplo, 0,5,
Aí seria o quê? Mas é mais ou menos. Não tem como dizer nem que é uma boa, nem que é uma ruim. Aí É uma seria coisa mais ou aquela menos. nula? Não, nula seria zero. Ah, tá. Uma zero, o que significaria você ter um R igual a zero? Dados completamente dispersos. Não teria lógica nenhuma. Não daria para associar uma retinha assim, entendeu? Seria completamente aleatório. Um ponto aqui embaixo, um ponto aqui, outro ali, entendeu? Tá. Isso seria zero. Aqui o 0,5 existe ainda uma correlação positiva. Aham. Só que ela não é ahn, tão forte. Ela seria mais forte que isso aqui, provavelmente, uma 0,5, entendeu? Sim. Os dados, os pontinhos estariam mais alinhados com a reta do que isso aqui numa 0,5. Ok? Isso Ah, aqui já tá. está próximo de um 0,3, 0,2, tá bem disperso. Dá para ver uma crescência, mas está muito disperso isso aqui. Por Beleza. exemplo, eu acho que ele usou 0,207 porque ele tirou 0,207 daquele gráfico, né? Hum, Já usou aqui. sei. Ah, anyway. E é positivo, então é crescente, né? Correlação positiva. Se for para ser negativa, tinha que ser negativo. Tá. A média, aqui, ahn, variância. Como é que a gente faz? Já te expliquei a conta. Encontra a média primeiro, pega um dado, menos a média, eleva ao quadrado, mais o dado, menos a média ao quadrado, mais o dado, menos a média ao quadrado, soma todo mundo, divide por n. E o desvio padrão é só pegar aquela resposta e fazer a raiz quadrada. Uhum. Você fez isso na calculadora. Ahn, aqui a média, né? Você sabe fazer. Esse negócio aqui, você só tinha que saber quem era o lambda, que é o valor esperado, 2, e quem era o k, que é o k, ele é a quantidade de sucessos que a gente quer, né? O Então, que que é esse k ponto de exclamação depois do K embaixo? fatorial. Fatorial é. Eu tinha feito lá, você não falou que não sabia. Fatorial é você pegar um número e multiplicar por todos os anteriores. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes um, entendeu? Por isso que essa conta aqui você tem que usar a calculadora, porque se fosse um número maior, não ia dar para fazer. Imagina você Tá. fazer 10 fatorial. Seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. É para isso Tá. que significa essa exclamação aqui. Então, fatorial o nome. Aqui tem que jogar na calculadora, você só tem que entender quem é quem, né? Se é um número, tá na tua calculadora, ou decora que é 2,7, perto disso. Uhum. O lambda é o valor esperado, se espera 2 pacotes. O K é o número de sucessos que a gente quer exatamente 3 sucessos. Teste de hipótese tem toda essa conta para fazer aí, né? Então, a professora aqui, ela dá as fórmulas, né? Então, tu só precisa saber o que é cada coisa. Esse X é a nova média, que se espera ser, né? 495. Sim. O, o, o Mi, letra grega, é a média antiga. O sigma é o desvio padrão, que é 10. O sigma é sempre desvio padrão. E o raiz de n é sempre o tamanho da amostra, que no caso aqui é 36. Ok? Certo. Tá Daí bom. você vai encontrar um númerozinho. Você vai. Aqui, como ele está falando sobre ser menor, né? Você vai tentar ver se seu númerozinho é menor que esse valor crítico. Esse tipo de Uhum. coisa é bom você sempre fazer o gráfico, né? Veja que eu fiz o gráfico. Aí deu para entender bem. Ah, eu tô pegando. A região crítica são esses 5% dos menores dados aqui da minha distribuição toda. Então, se o valor que eu calculei estiver dentro desses 5%, ou seja, se é menor que menos 1,645, então nós temos que aceitar a hipótese alternativa. Foi o que aconteceu, né? Aceitamos Sim. a hipótese alternativa. E é isso. Prova revisada. Beleza? Perfeito. Perfeito. Então, eu vou Beleza. te enviar tudo que eu fiz aqui e vou fazer outra coisa também, não só isso. Eu vou te dar uma apostila, porque provavelmente tua professora não passou nenhum material assim para vocês estudarem, né? Slides, essas coisas. Não. Mas se bem que tu mandou uma apostila para mim. Ah, mas não foi ela que fez, não. Ah, é? Não. Ah, então eu vou te mandar a minha. Eu gosto bastante da minha, ela é bem curta, direto ao ponto. Então você não vai se enrolar com teorias e coisas do gênero. Tudo Certo. que você precisa vai estar ali. Tem muita conta, tua professora não cobra tanta conta, né? Então pelo menos leia os exemplos, né? Uhum. Já talvez ajude, beleza? Perfeito.
Então tá bom. Bom. Então, se precisar, é só chamar, beleza? Perfeito, muito obrigada, Eu que professor. agradeço. Tchau.